Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e a esperança esteja entre nós, nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Que nós possamos, nesta noite de hoje, trazer um pouco, da nossa fé, do pouco conhecimento que temos para este canal, e que possamos, através da nossa pequena palestra, incentivar os nossos irmãos a passar pelas dificuldades do momento e muitas outras que virão. Que Jesus nos dê força, coragem e fé. Que assim seja. Nosso tema de hoje é o homem de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3. Nesse capítulo, o título do capítulo em si é Sedes Perfeitos. A ideia que a doutrina espírita leva para cada um de nós sobre a questão da perfeição, sobre a busca da perfeição e como é que ela se dá na nossa vida, através da transformação moral, intelectual e moral que nós devemos procurar, e assim nós vamos conseguir essa transformação ou essa perfeição que evidentemente não seria uma perfeição absoluta, mas a perfeição que nós, as criaturas humanas, podemos chegar. E neste capítulo, nesse item 3, o homem de bem, está escrito assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem para ele. Então essa é uma parte muito interessante, leva a gente a pensar e a tentar entender o que verdadeiramente é um homem de bem. Aqui a gente sabe que é algo muito difícil, porque no mundo que vivemos, infelizmente, na capacidade espiritual que nós temos, é muito difícil, a gente parar um pouco de olhar para a gente e olhar para as criaturas, para os nossos irmãos mais necessitados. Mas o homem de bem, ele faz isso de forma natural. Por quê? Porque o homem de bem é aquele, o verdadeiro cristão. É o homem que reconhece no Cristo o seu caminho, a sua verdade e a vida. Por este motivo, esse homem de bem, ele deve ser procurado de alguma forma, principalmente nas suas ações, na forma de agir no meio que vive. Nós estamos agora no momento que o planeta Terra inteiro, de forma inteira, passa a oportunidade de se reconhecer os homens de bem. Uma oportunidade grandiosa. O homem de bem, ele não visa o seu lucro, ele não visa nas suas ações um retorno, nem imediato e nem futuro. Por quê? Porque o homem de bem sabe que tudo aquilo que ele faz volta para ele, evidentemente.
porque só aquele que planta é aquele que terá direito a colher. Nesse capítulo, nesse item, tem algumas denominações falando o que, como que age o homem de bem. E diz assim, o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então, o homem de bem é aquele que não está preocupado no momento, com aquilo que ele tem de matéria, materialmente falando. O homem de bem, ele sabe, que tudo aquilo que ele tem, tudo, os seus bens materiais, não pertence a ele. Na verdade, o que nós temos aqui, é um empréstimo, é uma oportunidade que Deus nos dá de estar vivendo de uma forma, alguns numa condição melhor e outras em condições mais difíceis. Então, o homem de bem, ele sabe que o seu verdadeiro bem não é a matéria, porque ela fica aqui, mas sim aquilo que ele conquista espiritualmente, aquilo que ele vai levar com ele, que são os seus bons sentimentos e são as suas boas ações. O homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. A justiça. A nossa noção, de justiça, evidentemente, é uma noção muito pequena, muito falha. A nossa justiça não é a verdade, ainda não temos a capacidade de discernir, de realmente conhecer a verdadeira justiça. Nós devemos nos basear na justiça divina, porque essa sim, certamente não tem peso e medida separado, diferenciado para ninguém. Por isso, a nossa justiça, evidentemente, ainda falha, ela deve promover a igualdade para as criaturas, para todas as pessoas. E isso é a verdadeira justiça, é aquilo, o pouco de justiça que nós compreendemos. Ele diz também, é bom o humano benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Essa busca que nós temos por Deus, por reconhecimento das coisas, por transformação, muitas vezes nos leva a achar que a nossa religião é melhor, que os nossos atos são melhores do que os dos nossos irmãos, que só nós, só a nossa convicção, nossa religião pode transformar as pessoas, o que não é uma verdade. Então, o homem de bem, ele respeita as diferenças em todas as situações. O homem de bem não visa, não quer se sobrepor aos outros, aos seus irmãos, por achar que a sua religião, que o seu conhecimento se sobrepõe aos outros. Mas ele compreende, ele busca o entendimento para que assim todos possam ter uma vida melhor, transformando assim o nosso planeta. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança, é exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então,
a questão do perdão, o ensinamento de Jesus sobre o perdão, né, que é a base, né, da capacidade evolutiva do homem, é afastar-se do orgulho e da vaidade. Só o homem que não tem orgulho e vaidade, né, o homem que não tem orgulho e vaidade, ele também não vai ter ódio e nem rancor. Por quê? Porque sabe que aquele irmão que cometeu um erro para com ele, né, tem suas fraquezas, está no seu tempo evolutivo, e sabe também que ele, se não comete esses mesmos erros, pode já ter cometido. Por isso, né, guardar rancor e ódio é prova de fraqueza espiritual, de orgulho, de vaidade. Por isso o homem de bem não se vinga. Se passa por uma situação difícil, se sofre, compreende que os seus irmãos, né, não estão na sua capacidade, né, de pensar, não agem da forma que ele age. Por isso, não tem rancor. Deixa que a dificuldade passe e assim, né, se sobrepõe apenas na bondade e na caridade. O homem de bem também é indulgente para com as fraquezas alheias. Então, ser indulgente para com as fraquezas alheias é justamente respeitar as fraquezas alheias. E que muitas vezes as fraquezas, né, que nós chamamos fraquezas alheias, né, elas não são maiores do que as nossas próprias fraquezas. E é por isso que a gente tem que ser indulgente, para que assim, quando aparecer também as nossas fraquezas, nós vamos, né, os nossos irmãos também serão indulgentes para conosco, vão compreender as nossas fraquezas. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem o de pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, quando a gente se depara com um irmão mais fraco, né, fraqueza no sentido de conhecimento, de moralidade, né, nas suas ações, né, nós temos que não passar isso adiante. Não podemos sair dizendo, olha, aquele irmão, ele faz isso, ele comete esse tipo de erro, ele não presta, ele não tem capacidade, ele não merece aquilo que você faz, ou que você deixa de fazer por ele. Nós não podemos jamais fazer isso. O que nós devemos é atenuar, é dizer assim, olha, entenda esse irmão, porque provavelmente ele ainda não entendeu o que está fazendo, né? Jesus diz assim, quando está lá, né, em pleno sofrimento, e os, né, esperam que ele reaja, e ele diz assim, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem o que fazem. E Jesus estava passando por uma dificuldade, por um sofrimento muito grande, mas ainda assim nos deu o exemplo extraordinário de atenuar o mal que estava sendo feito para com ele. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições. Estudar suas próprias imperfeições, ou as nossas imperfeições, é algo extremamente difícil. Por quê? Porque nós não procuramos ver os nossos defeitos. Nós sempre nos voltamos para ver o defeito dos outros. Então, essa é uma grande questão, isso é uma grande dificuldade. Como é que nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, eu errei, eu cometi um erro? Quando é que nós vamos fazer isso? É claro que é difícil.
É claro que é extremamente difícil. Mas a doutrina espírita, ela está, aqui para nós, justamente para fazer isso, quando nos traz a necessidade da reforma interior, da mudança interior. E quando se diz mudança interior, está dizendo de dentro para fora. Ou seja, para que eu mude, eu preciso olhar para mim, para os meus atos, para aquilo que eu tenho falado e que eu tenho feito. E olhando para dentro de mim, aí sim eu então vou ver onde está o erro. Por muito tempo nós vamos negar os nossos erros. Nós vamos transformar os nossos erros em coisas pequenas, dizendo assim, eu não sou completamente evoluído, eu não tenho ainda condição de me modificar, de parar de agir dessa forma. E aí, quando nós temos a capacidade de dizer isso, de falar assim, é justamente o momento que a gente tem a capacidade de olhar para dentro de si, de verdade. Mesmo e por mais difícil que seja, mas é a única forma que nós temos de verdadeiramente transformar a nós mesmos, é olhando para dentro de nós e vendo aquilo que a gente tem feito, como nós estamos agindo. E é claro, que nós também devemos, ter a humildade de escutar as pessoas que estão à nossa volta, que nos dizem como estamos agindo. E aí sim, se nós não tivermos um orgulho tão grande, que possa ser ferido pela verdade, nós vamos então estar pensando um pouco e dizendo assim, puxa, será que o fulano não tem razão? A pessoa não tem razão naquilo que está falando? E aí, como que a gente consegue perceber a nossa mudança? É os acontecimentos à nossa volta. É como as coisas passam a acontecer à nossa volta no momento em que nós começamos verdadeiramente a mudar. Aí a gente percebe, porque os sentimentos são outros, as sensações são benéficas. E é isso, é esta forma que a gente encontra. O homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Então, as nossas capacidades, os nossos predicados ou os nossos conhecimentos, aquilo que está conosco, pode ser retirado. Quando a gente parar de merecer, a gente vai perder aquilo que a gente tem, mesmo porque é necessário que a gente passe pelas provas e pelas expiações para verdadeiramente procurar o caminho da redenção. Então, simplesmente assim, tudo aquilo que você tem não te pertence, pertence a Deus, o Criador. Então, por que nós vamos nos envaidecer das nossas capacidades, se muitas vezes elas são tão frágeis, nem são tão boas assim? Muitas vezes nós achamos que o bom é ter capacidade de se dar bem na vida. Mas será que se dar bem na vida também é se dar bem depois da vida? Dessa vida que nós conhecemos? É assim que o homem de bem deve pensar. Usa, mas não abusa dos bens que são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas. Então, o homem de bem, as coisas que ele tem, ele sabe que de alguma forma não pertence a ele. Então, da forma, quanto melhor ele usar, ele conseguir usar, ele vai arrecadar mais, como na parábola dos talentos. À medida que você utiliza os seus talentos para fazer com que eles gerem mais talentos, à medida que você age assim, então você está ganhando verdadeiramente aquilo que passa a ser seu, a ser o seu direito. Para finalizar, eu deixo aqui a minha mensagem de
esperança, de fé, de convicção que nós somos fortes e capacitados a passar por esse problema que nós estamos passando e por muitos outros que virão, né? Dizer também que nós, os espíritas, não devem e não são profetas do apocalipse, do fim do mundo, do sofrimento, da tristeza, da desolação. Nós somos como Jesus foi. Profetas, devemos profetizar a esperança, a fé, a força que cada um de nós tem. Essa é a nossa profecia. A nossa profecia é que nós somos fortes, nós somos espíritos eternos, que Deus não está nos castigando, que os castigos pelos quais nós passamos são colheitas da nossa plantação. Então, esse é o trabalho da doutrina espírita, trazer esperança, fé, transformação, para que a gente seja cada dia mais forte, que a gente esteja cada vez mais unido para vencer as batalhas que virão. Que Jesus esteja com todos. Um grande abraço.